Os 10 maiores roubos da história prática e milenar. Tumbas, joias e quadros famosos atiçam a cobiça de ladrões. No mundo dos grandes roubos, não são apenas os seres humanos que enchem as mãos com o ouro do vizinho. A roubalheira já incitava brigas e discórdias entre os deuses da mitologia grega. Autólico, filho de Hermes, era conhecido como o príncipe dos ladrões. Se o pai tinha os pés leves, ele tinha as mãos, chegando até a surrupiar Zeus. O importante, no entanto, é que ninguém gosta de ladrão, mas muitos bem que se deliciam com uma história de golpes e suas tramóias mirabolantes. E, já que cada época rouba aquilo que mais lhe é importante, os ladrões acabam com a cara e o feitio do tempo em que nasceram. Na Idade Média, por exemplo, o fanatismo religioso explicou o furto de corpos de santos da Igreja. Na Renascença, surgiu o mercado negro de arte roubada. Já na Revolução Francesa, época de insurgência popular contra a realeza, o ladrão cadete Guillot limpou o tesouro de Louis XVI levando até mesmo a coroa do rei, e nunca foi condenado. Mas, além dele, outras figuras têm um passado suspeito, como Adam Ward, o criminoso vitoriano que inspirou Sir Arthur Conan Doyle na criação do arqui-inimigo de Sherlock Holmes, o professor Moriarty. Ou ainda Leonardo Notar Bartolo, o ladrão do roubo mais vintage da história. 10 roubos que marcaram a história. Golpe à egípcia, 1111 a.C., de acordo com o Museu Britânico, o primeiro ladrão de túmulos processado no Egito foi Amenpanufer, acusado de surrupiar ouro e joias de tumbas de faraós no Vale dos Reis. Seu roubo mais notório foi o da câmara mortuária de Sobekensaf. Eu roubei, sim, por força do hábito, teria dito. Para o historiador T.E. Piet, Amenpanufer encobria uma rede de corrupção da nobreza. Assalto a Herodes, 44 a.C., na Judeia, um golpe limpou o cofre do governador Herodes. Ezequiá Ben-Garum, autor do plano, era líder dos Zelotes, o partido extremista judaico. Ele e seu bando ludibriaram a guarnição, disfarçando-se de pastores, e afanaram a carga de prata que estava prometida a Cássio, conspirador no assassinato de Júlio César. Santo Furto, 1087, uma comitiva da cidade italiana de Bari foi à Ásia Menor com uma missão peculiar, roubar o cadáver de São Nicolau, que gerou a lenda do Papai Noel, patrono da cidade de Mira, na atual Turquia. Os furtos fúnebres fomentaram um lucrativo comércio na Idade Média. Bari se tornou, então, um centro de peregrinação. Mas, para driblar o mandamento não roubarás, os juristas católicos criaram um artifício: o furto teria sido, na verdade, um mero translado. Imbróglio polonês, 1473, a pintura O Juízo Final, de Hans Memling, foi roubada do navio que a transportava dos Países Baixos para Florença quando a embarcação foi rendida pelo capitão Paweł Benecki. Misteriosamente, a obra apareceu na Catedral de Gdansk, na Polônia, gerando um incidente diplomático. O Vaticano mediou a discussão e o quadro permaneceu na Polônia. Foi o primeiro caso ilustre de roubo de arte no Ocidente. Assalto em Paris, 1792. O diamante mais famoso do mundo, o Hope, tem um passado nebuloso. Ele seria, na verdade, o azul de França, de Marie Antonieta. A joia foi surrupiada por Cadete Guillot, que roubou também a coroa de Carlos Magno. Em 1813, a pedra reapareceu em Londres. Comprada pelo banqueiro Henry Hope, acabou doada ao Museu Smithsoniano. O livro do Demo, 1648, a Bíblia do Diabo, foi escrita por um monge beneditino no século XIII, que teria feito pacto com o demônio para terminá-la. A história é talvez apócrifa. A Bíblia ganhou o apelido, contudo, por causa de uma ilustração do capeta. Com 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e mais de 70 quilogramas, ela foi roubada em Praga durante a Guerra dos 30 Anos, como um espólio de guerra, por mercenários do rei sueco Carlo VIII. Até hoje, a obra permanece na Suécia. Gênio do crime, 1878, numa noite enevoada de Londres,
O quadro A Duquesa de Devonshire sumiu da Galeria Thomas Agnew e Sons. Foi um roubo de Adam Ward, conhecido na Scotland Yard como Napoleão do crime. O furto, porém, foi inútil. O retrato da jovem Georgiana Spencer não teve comprador. Em 1901, Noel Ward, já velho e doente, negociou um resgate e o quadro voltou ao mercado. Sorriso roubado, 1911, disfarçado de funcionário do Louvre, o pintor Vincenzo Perugia roubou o quadro Mona Lisa. Entre os suspeitos estavam o pintor Pablo Picasso e o poeta Guillaume Apollinaire. Perugia só foi descoberto em 1913. Sua motivação era patriótica, queria que a obra voltasse à Itália. A pena de Vincenzo foi leve e os jornais italianos o trataram como herói. Inimigo número 1 sublinhado 1934, uma onda de assaltos a bancos varria os Estados Unidos na época. Nenhum gangster é tão famoso quanto John H. Dillinger, o inimigo público número 1. Depois de fugir da prisão, ele foi acusado de assaltar o Security National Bank, um roubo de $46 mil. O FBI promoveu uma caçada humana a Dillinger, que foi morto a tiros. Uma gangue italiana, chamada Escola de Turim, planejou durante 1 ano e meio o roubo ao Distrito dos Diamantes de Antuérpia, na Bélgica. Leonardo Notarbartolo e seu grupo estudaram a planta do local, clonaram chaves eletrônicas e descobriram como passar despercebidos. O bando limpou 123 dos 160 cofres, contendo o equivalente a US$ 100 milhões em pedras,